paz do Senhor, amados. Amém. Gente, é glória a Deus. Estamos mais uma vez, primeiro domingo do mês, né, para celebrar a ceia do Senhor. Mas antes de celebrar a ceia, nós vamos ouvir a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Atos 12, vamos ler do versículo 1 ao 17. Diz assim a palavra de Deus. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vindo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe então uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Louvamos porque a tua palavra é viva, é poderosa. Porque a tua palavra, Senhor, tem muito a nos ensinar. Abre o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, para que possamos ser ensinados por ti, Senhor. Fala conosco nesta tarde, ministra a cada um de nós, porque nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Meus amados irmãos, nós estamos dando uma série de ensinos
sobre os pilares da vida do crente. São 8 pilares que Deus tem colocado no meu coração para falar, e entre eles nós temos a oração. E nós começamos a falar aqui há algum tempo atrás sobre a oração do Pai Nosso, e como a oração do Pai Nosso é um esboço para nós seguirmos a orarmos. Não quer dizer que a gente não pode citar a oração do Pai Nosso, mas ali nós encontramos alguns passos a serem tomados quando nós chegamos na presença do Pai para falar com Ele. Mas não é só isso que a Bíblia tem a ensinar sobre a oração. Há muito mais para aprendermos sobre oração. E nesta tarde, eu gostaria que nós pensássemos sobre intercessão. O que é que nós entendemos por intercessão? O que é que Deus tem a nos ensinar sobre intercedermos? Primeiramente, nós temos que saber o que é que significa intercessão. Quando você fala em intercessão, o que é que você entende por isto? Quando você entra em oração, intercedendo, o que você faz na sua oração? Então, intercessão, irmãos, é se colocar no lugar da pessoa pela qual você está orando e penetrar no problema dela, na situação dela, até que você sinta que o Espírito Santo de Deus diz para você: basta, espera ainda. Amém? Então eu me coloco em favor daquela pessoa, eu me coloco em favor da situação que ela está enfrentando, eu me coloco diante de Deus, seja intercedendo por aquela pessoa, seja intercedendo pela igreja em geral, seja intercedendo pela a obra de Deus, seja intercedendo pelos obreiros. Então nós nos colocamos no lugar dele, na situação dele, e nós não saímos da presença de Deus até que a gente sinta que nós realmente penetramos naquela situação diante do Pai. Amém? Então isso é interceder. Amém? Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que se colocaram diante de Deus intercedendo pelo povo. Nós temos, por exemplo, Moisés, quando ele intercedeu pelo seu sobrinho. Quem lembra como era o nome do sobrinho dele? Seu sobrinho Ló. Ló estava numa situação que Deus ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí o anjo vai avisar Abraão: a cidade vai ser destruída, mas lá naquela cidade que ia ser destruída estava o sobrinho de Abraão. E o que é que Abraão faz? Abraão então se coloca diante de Deus em favor do seu sobrinho, intercedendo por ele: Senhor, não deixa que ele se perca. Tu não vais destruí-lo. Se ele é justo, ele está no meio daquele povo injusto, daquele povo pecador, mas ele é uma pessoa justa, Senhor, não deixa que ele seja destruído. E ele orou pelo seu sobrinho, e Deus enviou então um anjo para avisar a Ló sobre a destruição, e Ló e a sua família saiu da cidade. Mas havia uma ordem: não deve olhar para trás, saia da cidade sem olhar para trás. E a palavra nos conta que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Você sabia que essa estátua está lá até hoje? Ela está lá até hoje como testemunho de que a palavra de Deus é a verdade. Então, amados, nós vemos que Ló foi salvo porque Deus avisou, ele obedeceu, ele seguiu a ordem de Deus, e também porque Abraão intercedeu em seu favor. Quantas pessoas podem ser salvas, podem ser libertas, podem ser transformadas quando nós nos colocamos na presença de Deus em favor delas? A minha pergunta é: você é um intercessor? Você tem orado pelas pessoas? Porque muitas vezes nós estamos tão acostumados a orar por nós mesmos, pelos nossos problemas, por tudo aquilo que nós enfrentamos, pelas nossas lutas, que nós nos esquecemos de orar uns pelos outros, que nós nos esquecemos de interceder uns pelos outros. Porque nós estamos vivendo em torno de nós mesmos, do nosso mundinho, das nossas preocupações, e não lembramos de orar muitas vezes uns pelos outros, ou também se colocar diante do Pai como intercessor. Mas nós,
encontramos uma outra situação. Aliás, eu falei aqui Moisés, mas não é Moisés, é Abraão, viu, gente? Abraão. Nós encontramos uma outra situação em que o povo de Israel também estava numa batalha muito grande. E a batalha era contra Amaleque. Amaleque havia se levantado contra o povo de Deus. E é interessante que Deus coloca Amaleque como uma figura de Satanás. Porque ele afirma no final dessa luta, dizendo: a luta de Israel será uma luta para sempre, que passará de geração em geração, esta luta contra Amaleque. E nós vemos que Deus levantou então 3 homens. Enquanto o povo de Deus estava lá embaixo, no vale, lutando contra Amaleque, Deus levantou 3 homens para interceder a favor de Israel. Porque o inimigo era tão feroz que, se não houvesse intercessão, eles não iam conseguir enfrentar aquele inimigo. Porque esse inimigo simboliza a luta espiritual do povo de Deus contra Satanás. E esses 3 homens, quem eram eles? Moisés, quem mais? Ur e... quem lembra o nome da outra pessoa? Quem? Arão. Muito bem. Arão, Ur e Moisés. E ali estava Moisés, né, ajoelhado diante de Deus e com as suas mãos levantadas. Ele orava intercedendo com as mãos levantadas. Mãos levantadas, irmãos, é sinal de autoridades. Eu me coloco diante de Deus como sinal de autoridade para interceder. E ali ele estava. Mas acontece o seguinte, que enquanto ele estava com as suas mãos levantadas, diz a palavra que Israel prevalecia. E quando ele baixava as suas mãos, o que acontecia? Israel perdia a batalha. Isso significa, queridos, que quando nós estamos intercedendo, nós temos que ter uma posição diante de Deus, uma posição de autoridade, uma posição de luta, porque muitas vezes na nossa intercessão nós estamos realmente destruindo aquele que está por trás do seu problema, aquele que está por trás da sua situação. E Deus então levanta 2 pessoas. Levantou Ur e levantou Arão. E a palavra de Deus nos diz que eles sustentavam as mãos de Moisés. Porque ele já não aguentava mais tanto tempo com as mãos levantadas. Não tinha mais forças. Mas aí Deus levanta 2 pessoas para estar ali com ele. E a palavra de Deus nos diz que quando nós nos colocamos diante de Deus a favor do seu povo, a favor da sua obra, a favor de alguém que está precisando, se você sabe quem é que está na luta conosco? O Pai, o Filho. Ele está ao nosso lado. E ele diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome vos darei. Tudo que pedires. A luta não é vossa. Nessa luta vós não tereis que lutar, porque é Deus que luta com você. Amém? E ele sustenta as suas mãos. Ele lhe dá força, ele lhe dá ânimo, ele lhe dá coragem, ele lhe dá perseverança. Porque, queridos, muitas vezes na intercessão nós precisamos de estar diante do Senhor com perseverança. Porque a batalha é tão grande que quando nós olhamos para a grandeza dela, muitas vezes nós desanimamos. Muitas vezes nós chegamos ao ponto que dizemos: não vale a pena continuar. Parece que Deus não está ouvindo, parece que nada está acontecendo, parece que a minha oração está sendo em vão. Mas Deus está dizendo: prossegue, prossegue, porque eu estou contigo. Eu não te deixarei, eu não te desanimarei. Eis que estou contigo todos os dias, e eu te fortaleço, e eu te digo: tem ânimo. Amém? Amém. A nossa luta não é nossa. A nossa luta pertence a Deus. Ele está na luta com você. Você não está sozinho. E diz a palavra de Deus que enquanto esses 2 sustentavam as mãos de Moisés ali na intercessão, o inimigo foi destruído, a batalha foi vencida. Amém? Amém? O nosso Deus é extraordinário. Você não está sozinho. A vossa luta é do Senhor. A vossa batalha é do Senhor. Não olhe para o tamanho da sua luta. Não olhe para o tamanho do seu problema. Não olhe para o tamanho daquilo que você está enfrentando. Olhe para o tamanho do Deus que você tem. A Bíblia diz que Ele é um Deus grande,
um Deus tremendo, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas nós temos outro exemplo também, nós temos o exemplo de Esther. Esther viveu uma situação muito difícil. E nós vemos que ela era judia, estava numa terra estranha, tinha sido levada como cativa, e ali, enquanto ela estava naquela terra, ela não se fez saber que era judia. Mas só que houve um momento em que rainhas iam ser escolhidas para o rei. Eu não vou contar toda a história, mas vocês já conhecem a história. E aí Esther foi escolhida também para ser rainha. E ela estava lá no palácio, né? Como rainha. Mas de repente houve um levante muito grande contra o povo judeu. E ela está sem saber de nada, até que o primo diz: olha, você não pensa porque ninguém está sabendo que você que você é judia, ninguém sabe que você é judia, ninguém está sabendo, mas não pense que você está livre de ser condenado também. O inimigo se levantou para destruir o povo de Israel. E aí ela, juntamente com o primo, convocou todo o povo judeu para entrarem em oração e jejum e intercessão. Amados, se você já não conhece ainda essa história, leia essa história. E a palavra de Deus diz que Deus, através da oração, foi 3 dias de oração e jejum, em busca, intercessão. A palavra de Deus nos diz que Esther foi vitoriosa. Amém? Porque eles pagaram o preço da oração. O inimigo, aquele inimigo que tinha se levantado para destruir o povo de Israel, ele mesmo caiu na própria armadilha e ele foi morto juntamente com todos aqueles, e até a sua família, a família dele toda foi morta, né? Naquela forca que ele tinha preparado para destruir Mordecai, o primo de Esther, né? Ele foi morto juntamente com a sua família. E Deus deu a vitória a Esther. Uma coisa que era nacionalmente impossível. Porque quando o rei decreta algo, ele não volta atrás. Mas até quando os homens decretam algumas e nós entramos na presença de Deus, a palavra de Deus diz que Deus pode barrar qualquer projeto, Deus pode mudar qualquer situação, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos. Então nós temos na palavra, irmão, vários e vários exemplos. Neemias era copeiro do rei, também era um escravo que foi levado para a Babilônia. Estava lá na Babilônia, servindo ao rei, era copeiro do rei. E as notícias que ele tinha ouvido, por exemplo, sobre Jerusalém, eram notícias desoladoras. A cidade tinha sido destruída, tudo estava destruído, o templo, os muros tinham sido destruídos. E Neemias procurou saber como é que estava o povo que tinha ficado lá, o restante das pessoas que tinham ficado lá. E a notícia foi: eles vivem em completa miséria. E o coração de Neemias começou a chorar. Meu Deus, eles vivem em miséria. Os muros foram destruídos, a cidade está destruída, o templo foi destruído. E ele disse: isso não pode ficar assim. Queridos, uma coisa muito interessante com relação ao coração do intercessor é que ele não se acomoda diante das situações. O intercessor, ele não para diante dos obstáculos. Ele não para diante dos problemas. Mas ele se coloca diante de Deus e ele toma aquela posição que Jacó tomou quando lutou com o anjo. Senhor, eu não te largarei enquanto não me abençoares. Eu não vou parar, Senhor. Eu não vou me aquietar enquanto não houver mudança nessa situação. E você sabe o que é isso? É fé. Amém? Então o intercessor é uma pessoa de fé, é uma pessoa ousada, é uma pessoa que persiste, é uma pessoa que luta, é uma pessoa que não se acomoda diante das circunstâncias. Porque ele sabe que o Deus que ele crê é poderoso para mudar qualquer situação. Foi isso que Neemias fez. Neemias disse: não, eu vou diante do rei, pedir para ele me dar uma licença, me dar cartas, para eu chegar lá em Jerusalém e convocar o povo para restaurarmos aquilo que foi destruído. E ele orou, a Bíblia diz que ele orou e ele intercedeu. E ele intercedeu.
Porque como copeiro do rei não podia se ausentar. E ele era um escravo, ele estava ali para servir, ele não tinha direito a pedir nada. Ele não tinha direito a requisitar nada do rei. Mas ele queria no Deus que podia mudar o coração do rei. A Bíblia diz que Deus tem o coração do homem nas suas mãos. O homem só vai até onde Deus permite. Até o inimigo, amados. Ele só vai onde Deus permite. E é muito interessante porque Deus deu autoridade a você para deter toda a força contrária, todo mal. Ele deu autoridade a você, igreja, a mim, a você. Ele te deu autoridade. No nome de Jesus. Ele te deu autoridade quando você se coloca diante do Pai, intercedendo. E Neemias foi diante do rei, ele estava com o semblante abatido. Ele tinha estado em jejum, ele tinha estado em oração por alguns dias, e quando ele chegou diante do rei olhou para o semblante dele e disse: olha, eu noto que você está abatido, está triste. Ele disse: ó rei, as notícias que eu tenho lá da minha terra são muito tristes. Então ele contou para o rei: eu gostaria que o rei me desse liberdade, me desse uma folga para que eu pudesse ir até lá e ver a situação de perto. E eu gostaria também que o Senhor me desse rei para ir às autoridades que lá estão. E eu gostaria que o Senhor me concedesse madeira, me concedesse tudo aquilo que eu preciso para levar o povo a restaurar. E a palavra de Deus nos diz que o rei disse: está aqui a liberdade que você precisa. Eu te dou autoridade para você ir lá e fazer aquilo que você está pedindo. Amém? Amém. Esse é o nosso Deus. Você crê que Deus pode fazer isso na sua situação? Eu creio. Amém. Seja qual for a situação que você esteja vivendo. A palavra de Deus diz, amados: nada tendes porque não pedis. Pedis e recebereis. E quando pedis mal. Mas se você está pedindo, se você está intercedendo algo que vai trazer honra e glória para Deus, tenha certeza que Deus vai responder o seu clamor. Seja com você, seja pela sua família, seja pelo seu país, seja pelos seus amigos, seja para o país onde você está vivendo, seja o que for, amados. Amém? Deus faz isto. Se vai trazer honra e glória para Deus, Ele vai fazer. Amém? Creia nisso. Neemias creu. Neemias intercedeu. E Neemias recebeu aquilo pelo qual ele lutou. E ele foi lá. E se você ler Neemias, você vai ver. Depois Deus levanta também um Esdras. E você vai ver Deus usando estes homens para restaurar os muros, para restaurar o templo, restaurar a cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele colocou bem claro, quando ele estava aqui na terra, ele colocou diante de nós esse ministério, se é assim que você pode chamar, o ministério da intercessão. Quando ele diz aqui em Lucas 11, 9 e 10, ele diz assim: por isso vos digo, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Jesus está falando aqui da intercessão. Ele está falando de intercessão, por isso por pedir. Quando ele fala pedir, ele está falando simplesmente da oração. A oração a gente pede por tantas coisas, mas quando se trata de oração, ele diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Porque a intercessão significa que você não vai bater só uma vez, não. Você vai continuar até que a porta se abra, até que alguém atenda o seu plano. Quando ele fala sobre aquela pessoa que vai diante do juiz e fica ali insistindo, e o juiz vai e atende aquela pessoa, porque já estava chateado daquela pessoa está insistindo tanto. Isso é intercessão. É não desistir, é perseverar. Batei até Deus atender. Batei, abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Pois todo que busca, recebe, todo que bate,
a perceber. Então Jesus deu esse exemplo. Há situações que você ora uma e Deus já responde. Uma vez só. Você faz uma oração só e Deus já responde. A outra que você ora 2, 3, 4, 5 vezes e nada acontece. Deus já diz, continua na minha presença. Persiste. Amém. Não desanima. Não olha as circunstâncias. Porque humanamente falando, irmãos, quando você bate uma vez, bate duas, bate três, nada acontece, você vai embora, não é verdade? Mas Deus diz, bater. Aleluia. E abrir se cruzar. Amém? E Ele não diz quantas vezes você tem que bater. É até ser aberto. Amém? Amém? Até se abrir. Isso é perseverança. E para perseverar, é preciso que você creia, é preciso que você tenha fé. E para você ter fé, para você perseverar, é preciso que você se firme na palavra de Deus. Veja os exemplos que a Bíblia nos dá de pessoas que perseveraram. E Deus atendeu. E com você não vai ser diferente. Você é um filho de Deus. Você é remido, você é salvo, você tem autoridade. No nome de Jesus. E eu acredito que você tem até muito mais do que muitos servos de Deus do Velho Testamento. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. Eles tinham o Espírito Santo esporadicamente. Vinha e saía. E você tem o seu coração que habita em você. Então você tem a autoridade que Jesus te deu. E você tem o Espírito Santo de Deus que habita em você. E esse Espírito, ele te fortalece, ele te consola. E ele te ajuda a perseverar. Agora vamos para o texto que nós lemos. Atos 12, 1 a 19. Nós vemos aqui uma outra atitude de intercessão. Por que eles estavam em intercessão aqui? Porque a igreja estava sendo perseguida. Os apóstolos estavam sendo perseguidos e a palavra de Deus disse que Tiago tinha sido morto à espada. Tiago tinha sido morto. E agora Herodes resolveu perseguir também a Pedro, para agradar os judeus, aqueles que não estavam a favor da igreja, aqueles que estavam contra a igreja, aqueles que perseguiam a igreja. Então Tiago, para agradar estes, resolveu prender a Pedro também. E Pedro estava encarcerado, e a Bíblia diz que ele estava com uma escolta de soldados, 4 soldados, 2 de cada lado, ainda estava com correntes, estava com cadeados, e o homem estava bem seguro mesmo, porque eles tinham medo que alguma coisa acontecesse e Pedro se soltasse. Ou alguém chegasse lá, assaltasse a prisão e soltasse a Pedro. E eles não queriam que isso acontecesse. Mas a palavra de Deus diz que havia uma igreja que orava. Amém? Havia uma igreja. E humanamente falando, era impossível Pedro sair daquela prisão. Porque além de ele estar encarcerado, havia um portão acho que é bronze, né, que fala a Bíblia, é um portão de bronze, né, e havia escoltas em toda aquela caminhada até chegar naquele portão. Então, humanamente falando, era impossível ele sair daquela prisão. Porém, havia uma igreja que estava em oração. Meus amados, há situações muitas vezes na nossa vida que é semelhante à situação de Pedro. Nós olhamos para um lado e para o outro, parece que estamos como que encarcerados, não é? Estamos presos, estamos impotentes. Olhamos para o túnel e não vemos nenhuma luz no final do túnel. A situação é tão difícil, humanamente falando, é impossível. Porém, quando a igreja ora, Deus se move a favor, ao seu favor, a favor da situação que você está enfrentando. E foi isso que aconteceu com Pedro. Diz a palavra que um anjo veio. Quantos creem aqui em anjo? Amém. Amém? Você acredita que você tem um anjo ao seu redor? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Ele se acampa ao seu redor. E esse anjo, ele te protege. Esse anjo, ele está ao teu lado. E ele te acompanha onde quer que você vá. A gente não reunião de oração em favor dele.
estava orando por Pedro, que Deus concedesse liberdade a Pedro. O povo estava em intercessão. Amados, a palavra não diz quanto tempo aquele povo estava em intercessão. Não disse se aquela foi a única reunião ou se teve outras reuniões nesse sentido, mas o certo é o povo estava intercedendo por Pedro. E aí ele chega ali na casa. E uma das criadas correu ali, foi abrir a porta. Quando viu que é Pedro, ficou tão contente, pulando de alegria, saiu correndo. Gente, Pedro está solto. O povo, você está louca, menina? Já viu o que é incredulidade? Meus amados, pensaram que era um fantasma. Amados, é mais fácil a gente ver o fantasma, fixar os olhos no fantasma, do que na bênção de Deus, sabe? Foi o que aconteceu com os discípulos em alto mar, né? Eles estavam ali em alto mar, a grande tempestade. Jesus veio andando sobre as águas. O que é que eles dizem? Um fantasma, um fantasma. Mais fácil você ver fantasma, porque você fixa os olhos na situação. E em vez de fixar os olhos no libertador, naquele que pode fazer muito mais por nós, naquele que responde às nossas orações, naquele que é o Deus Criador dos céus e da terra, que é o nosso Pai e que está pronto a responder às nossas orações. Aleluia. E Ele nos deu todas as ferramentas para que quando nós clamarmos, nós possamos usar essas ferramentas em nosso favor. E a gente usa muitas vezes as ferramentas em nome de Jesus, a gente pede em nome de Jesus, porque Ele diz que tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Mas mesmo assim, nós fixamos os nossos olhos aqui, no fantasma. Não é verdade? No fantasma, em nome de Deus. E não nas ferramentas que é a sua palavra. E o que é que acontece? Eles não acreditam que é a Pedro. Eles não acreditam. A Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que crer que Ele é o galardoador, que Ele é aquele que faz o milagre, que Ele é aquele que responde as orações. Eles estavam orando, mas eles não estavam acreditando. Mas mesmo assim, eu acredito que no meio daquele povo que ficou atônito, no meio daquele povo que não acreditou, havia aqueles que criam, porque Deus respondeu. Amém. E a Bíblia diz que quando nós cremos, o que acontece? Veremos a glória de Deus. Eu acredito que ali no meio daqueles que não acreditavam, havia aqueles que acreditavam, e por isso a glória de Deus foi manifestada naquele lugar. E aí eles começam, finalmente eles abrem a porta, eles veem que é Pedro, e eles ficam contentes e louvam a Deus pela presença de Pedro, e todos ficaram atônitos diante daquilo que Deus fez. Este é o Deus que nós cremos. Aleluia. Amém? Um Deus que trabalha em seu favor. Amém? Amém. Então, amados, não desista. Não desista. Amém. Porque maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. O nosso maior problema é que nós desistimos. O nosso maior problema é que a gente fixa os olhos nos fantasmas. O nosso maior problema é que a gente muitas vezes não crê. A gente ora, mas a gente não crê. Então nós temos que repreender. Senhor, se há incredulidade no meu coração, se eu estou fixando os meus olhos em coisas desta terra, Senhor, em fantasmas, se eu estou fixando os meus olhos no homem, se eu não estou sendo perseverante, eu quero repreender isso na minha vida, porque eu quero viver por fé. Eu quero ver os milagres acontecendo, porque eu sou um intercessor e eu creio que o Senhor é poderoso para ouvir as minhas orações. Amém? A gente olha para essa igreja com tão pouca gente e a gente diz, será que vale a pena mesmo, né? Será que eu devo continuar orando para Deus trazer mais pessoas? Será que essa igreja vai crescer mesmo? Será? Tudo é possível ao que crer. Você crê? Amém. Então, vamos interceder. Amém? Vamos interceder, vamos crer, vamos afastar os fantasmas, vamos tirar os olhos do homem e das circunstâncias e vamos crer, porque o nosso Deus pode todas as coisas. Aleluia. E você pode através de Deus.
Peça para Deus lhe usar, peça para Deus lhe dar estratégia, peça para Deus fazer o que Ele quer fazer. Mas a igreja vai crescer para a honra e glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Outro dia eu estava conversando com a irmã Eliane, e ela olhando ali na cozinha, ela disse assim: ah, irmã, como eu gostaria que Deus nos desse um local para nós. Deus pode nos dar, irmão. Amém? Amém. Deus pode nos dar. É bastante interceder, colocar nas mãos de Deus. Amém. Porque isto é para a honra e glória dele. Amém? Há algum tempo atrás eu li um testemunho de uma pessoa que sentiu um chamado de Deus para fazer um trabalho com as crianças órfãs da Escócia. Havia muitas crianças órfãs depois da guerra. E essa pessoa, ela, vendo a situação dessas crianças, ela começou a orar. Desculpa eu não dizer o nome que eu estou lembrando, viu? A cabeça tem seca, viu? Não lembro agora. Aí ele começou a orar pelas crianças. E enquanto ele orava, Deus disse assim: por que você você mesmo não começa a fazer alguma coisa? E ele disse: Senhor, o que eu posso fazer? E Deus disse: você pode recolher essas crianças órfãos e você pode abrir um orfanato. Mas aonde, Senhor? Ele disse: pede-me. Aleluia. Pede-me. E ele começou a orar: Senhor, dá-me um lugar, então. Dá-me um lugar. Até que um dia ele passando em frente de uma igreja, já assim, bem velha, um prédio, né, de uma igreja já bem velha. E Deus disse: aqui está o lugar. E ele foi lá ver, a igreja não estava sendo usada, estava lá fechada. Ele foi falar com o pessoal lá da comunidade. E ele disse para quem é que ele estava precisando, ele disse: pode usar. E ele começou a falar com o pessoal da comunidade sobre aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Muita gente se colocou à disposição para fazer reparos, as mudanças. E ele começou a recolher crianças. Começou a recolher. Ele não tinha um centavo, amado. Um centavo ele não tinha. Talvez alguns de vocês já ouviram esse testemunho e vocês não sabem de quem eu estou falando. Ele não tinha um centavo. E as crianças foram chegando, irmãos. As crianças foram chegando, e ele foi morar lá com as crianças, e ele levou a família para morar lá também. E todo mundo se envolveu nesse ministério com as crianças. Só que essas crianças tinham que comer, essas crianças tinham que vestir, essas crianças precisavam de cama, essas crianças precisavam de tudo, e ele não tinha nada. Mas eles entraram em intercessão: Senhor, essa obra é tua. É para a tua honra e para a tua glória. Foste tu, Senhor, que falaste para eu fazer. Então, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu não tenho condições, mas manda, Senhor. Irmãos, e os milagres começaram a acontecer. Amém. Pessoas foram doando cama, foi chegando cadeira, foi chegando mesa, foi chegando tanta coisa, foi chegando, daqui a pouco estava tudo arrumado. E agora? E a alimentação? Sabe o que acontecia muitas vezes? O padeiro estava lá trabalhando na padaria. E Deus incomodava os padeiros: manda aí 100 pães lá para aquele lugar. E dizia onde era o lugar. Eu creio. Uma certa vez um leiteiro estava entregando os leites, que antigamente eles colocavam nas garrafas e colocavam na porta das pessoas o leite. Pois uma certa vez o leiteiro foi passando ali, estava sem leite, não tinha pão nem leite. E o carro do leite quebrou em frente do orfanato. E ele, para não perder o leite, deu o leite todo. Deu o leite todo para o orfanato. E assim foi. Por muitos anos, Deus foi suprindo. Esse é o nosso Deus. Amém? Quando Deus está numa coisa, você pode interceder. Creia. Porque o nosso Deus, Ele trabalha na sua vida, na minha vida, através da sua fé. E se você não crê, repreenda a incredulidade na sua vida. Repreenda todo e qualquer bloqueio que possa haver no seu coração. Mas creia, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa, do que você imagina. Amém? Que Deus nos ajude. E é muito interessante lembrar também, já que nós vamos agora realizar a ceia do Senhor, é importante lembrar, queridos, que o Senhor Jesus, quando estava lá na cruz, a última oração dele foi uma oração intercessória. Ele estava ali preso na cruz. Você lembra o que é que ele disse?
Quando ele intercedeu por aqueles que estavam lhe fazendo mal, por aqueles que estavam lhe maltratando, por aqueles que tinham prendido ali, foi dizer: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Amém? Seja um intercessor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Junte-se com Deus nessa batalha, porque a batalha é de Deus. Junte-se com Ele. Ele conta com você. Ele conta com você. Amém? Ele quer lhe ajudar, mas Ele também conta com você para Ele realizar a obra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Vamos nos colocar nas mãos de Deus. Pedir a Ele que Ele sonde os nossos corações neste momento. Que Ele tire de nós tudo aquilo que não lhe agrada. Que uma das coisas que o maior pecado do crente, sabe qual é o maior pecado do crente? É a incredulidade. Porque quando você é incrédulo, você está dizendo que Deus é mentiroso. Então peça a Deus: Senhor, sonda do meu coração. Se há incredulidade, se há dúvida, Senhor, no nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. Vai quebrando, Senhor, vai tirando. Porque eu quero participar da Tua ceia, Pai. Eu quero ter comunhão contigo através da ceia, nesta tarde. Oh, oh Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Pai. Seja por pensamento, palavras, ações. Senhor, a incredulidade nos afasta de Ti. A incredulidade nos faz indiferentes para com a Tua palavra. A incredulidade, Senhor, nos leva a agir na carne, nos leva a agir pelo impulso, nos leva a agir pela nossa vontade, porque não queremos nos submeter à Tua palavra, porque não cremos nela. No nome de Jesus, Pai, vai repreendendo toda a incredulidade do nosso coração, toda a dureza, toda a frieza, todo indiferentismo, que caia por terra, no nome de Jesus. Nós não aceitamos isso nas nossas vidas, porque nós somos chamados para crer, nós somos chamados para interceder, nós somos chamados para estar diante do Senhor, nós somos chamados para lutar, para entrar nas lutas do Senhor, porque a obra é Tua e a Tua igreja foi chamada para se envolver nela, Pai. Nós somos igreja, nós somos povo remido, povo perdoado, povo salvo, povo cujo nome está escrito no livro da vida, povo que tem autoridade para agir, para interceder, para estar diante do Pai, porque para isso Tu nos salvaste. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, nós não aceitamos estar presos, porque existe um anjo, existe alguém que o Senhor já providenciou para nos dar a vitória, para nos dar a liberdade. Obrigado, Pai, porque Tu enviaste Jesus e através dele nós somos perdoados, nós somos lavados, nós podemos estar diante do Pai. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vou concederei. Esta é a Tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. No nome de Jesus.